Olá, meninas e meninos também. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, independente do horário que esteja nos ouvindo. Estamos hoje aqui com uma pauta muito interessante, que é falar sobre independência financeira e planejamento, por que não, né? Porque uma coisa perpassa pela outra. E aí a gente achou uma convidada muito ilustre, muito incrível, que eu já sigo há muitos anos, é uma pessoa assim que eu confio bastante no conteúdo que ela produz. Então eu queria apresentar para todo mundo Camila Luz, que além de advogada, vem trazer essa pauta para a gente, a importância de nós mulheres estarmos cada vez mais empoderadas de vários aspectos, mas também do ponto de vista de dinheiro, não é verdade? Porque afinal de contas é o dinheiro que compra tudo, não só o mercado ou o material de limpeza, mas também os nossos sonhos e a nossa aposentadoria. Seja bem-vinda, Mila, fique à vontade. Dinheiro é acesso. Gravem sempre isso. Dinheiro é o acesso que dá, que abre as portas para a gente. Gente, muito obrigada inicialmente a Mai, a Isis, por esse convite. É muito importante a gente cada vez mais trazer esse assunto à tona, fazer ainda mais, conversar mais entre mulheres sobre dinheiro, porque ainda assim é o tabu. Certa vez eu fiz uma pesquisa no meu Instagram perguntando o que é que você tem mais dificuldade em falar, sexo ou dinheiro? E o dinheiro ganhou. É muito mais difícil a mulher falar sobre dinheiro do que falar sobre sexo. Então, é muito importante a gente trazer isso, porque muitas vezes, muitas mulheres, a gente foi ensinada a terceirizar isso, essa responsabilidade. Só fazendo uma pequenininha correçãozinha a mais. Não é independência, porque assim, a maioria das mulheres que estão ouvindo aqui, elas são independentes financeiramente, trabalham. A gente é independente financeiramente. Agora, muitas não têm autonomia financeira. Não têm o poder de dizer assim, não quero mais estar nessa relação, não quero mais estar nesse emprego, quero sair do país. Ou seja, ter essa autonomia e a liberdade e o acesso que o dinheiro proporciona para nós mulheres, principalmente. Perfeito, obrigada pela correção. Não vou correção muito forte, viu, gente? Só uma adaptação. Bem, eu tô por Estou aqui falando também. assim, que eu já. Olha, gente, eu não acredito em signo. Eu sou uma geminiana, não acredito muito em signo, mas assim, eu sou muito falante. Então, se vocês deixarem, vai ser um monólogo. Então, eu vou dar nessa pausa para vocês puxar minha avó. Mas pode falar aí, continue. Então, Gustavo está aí, por favor, Izinha, se apresente, dê seu bom dia. você puxou o assunto de signo e eu estava ali me arrumando. Eu pensei assim, nossa, eu taurina com ascendente em Capricórnio, vou falar de dinheiro, então eu vou toda glamurosa. Então por isso que eu dei um glamour a mais. Não precisa nem tanto Olha esforço, que né, sua gata? astróloga disse que você ia passar, que você estava precisando resolver seus conflitos com dinheiro, hein? Vamos fazer Então, seja meu essa a planejamento, meu oportunidade. amor. Vamos nessa, gosto dessa conversa, estou em período de adaptar meu orçamento para poder executar planos futuros. E eu quero ver se a estratégia que eu tomei está condizente com o caminho do sucesso ou não. Vamos nessa, eu vou ver aqui nesse episódio de hoje com Mila. Você está no caminho do sucesso, vocês já são sucesso. Adoro! É que a gente começa pensando assim, né? A gente terminou o episódio passado, não foi, Zinha? Falando, tipo assim, já introduzindo o tema dessa conversa de hoje, ela fez assim: se você ganha R$ 100, você não pode gastar 120, não é? Mas, na realidade, Na Alguém levantou a realidade, mão na nessa hora. realidade, finanças não é planilha. É muito fácil, a economia tradicional, ela diz para você, a gente sabe que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, que a gente precisa poupar, que a gente precisa construir a apostadoria, que a gente precisa ter uma reserva. A gente sabe. Mas por que a gente não consegue? E aí vem as finanças comportamentais respondendo todas essas indagações. Porque se cuidar do dinheiro fosse tão fácil, tão prático como a economia tradicional, não existia, gente, tanta gente, né, com nome sujo, tanta gente com dívidas. Ou seja, existe texto emocional por trás disso. E, principalmente, fatores históricos que a gente tem, realidades completamente, recortes sociais completamente diferentes. Eu não posso. Quem aqui é mãe? Ninguém.
De Eu não pet e posso de querer, eu planta. não posso querer criar uma realidade para uma mulher que ganha R$ 2.000, uma mulher que seja uma mulher branca e more com os pais, e uma mulher preta com 2 filhos, que more, por exemplo, numa periferia. Eu não posso comparar esse tipo. São mulheres completamente diferentes, cenários diferentes. Então, quando a gente fala sobre finanças, tem tanta coisa por trás disso, que é por isso que quando eu vejo muitas vezes aqui nas redes sociais, coisa muito engessada sobre finanças, sabe? Sobre, poupe isso, isso e isso, 30% para aquilo, 20% para isso. E não é bem assim. Não vai se encaixar. As minhas finanças não vai se encaixar com a de Mai, não vai se encaixar com a de Isis. Temos realidades diferentes, é por isso que eu sempre digo que um planejamento financeiro ele precisa ser de forma individual, se adaptando àquelas limitações. Eu tenho alunas do planejamento financeiro que ganham muito e não gastam absolutamente nada com elas. Ou ganham muito e dão muito presente, dão muito para a família, porque ela fica receosa porque ela acha que ela não é merecedora daquele dinheiro todo que ela está recebendo, então ela precisa distribuir aquele dinheiro entre a família para não se sentir tão culpada. Então, olhe quantos fatores existem nas mulheres, né? A gente foi educada, porque a gente ouviu de forma muito dúbia, né? Você precisa trabalhar, você precisa ter seu dinheiro, você precisa cuidar do seu dinheiro, mas na mesma proporção, olha, não ganha mais do que o seu parceiro, não seja muito ambiciosa. Você sabe que quando você envelhece, os seus pais envelhecerem, é você que vai cuidar dos seus pais. É você que vai ter essa função de cuidadora e zeladora. Então, para que se aprofundar tanto na sua profissão? Só isso aqui tá bom. Não peça aumento, porque você pode ser vista como uma mulher muito ambiciosa. Então, existem tantos fatores emocionais por trás disso que fazem com que mulheres se mantenham em estado de sobrevivência e achar que aquilo é normal. Eu atendo muitas mulheres na idade de 40 anos, por exemplo, que não têm aposentadoria. E nessa hora, é muitas mulheres. Você não tem noção de quantas mulheres, quando chegam na faixa dos 38 até os 43, parece que para assim, ó, não haverá um resgate, preciso cuidar da minha aposentadoria. A ficha cai. E quando eu digo, gente, de resgate, não é somente um mito romântico. Não é somente um parceiro, uma parceira que irá aparecer, mas uma herança, filho que vai cuidar de você, o pai que vai cuidar de você, sabe? Ou seja, a gente sempre espera que um outro, terceiro, vai cuidar da gente, que vai cuidar do nosso dinheiro, que a gente sempre vai ser muito cuidado. Quando a gente percebe, infelizmente, felizmente, nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa sobrevivência. Você falou de comportamento em relação ao dinheiro, eu acho isso é uma coisa interessante, né? A gente passou por um momento de pandemia, que a gente ficou muito tempo isolado e tudo mais, e eu acho que acabou fazendo parte de um cenário de fuga emocional para muitas pessoas, a questão da compra. Tipo assim, preciso muito disso? Não, mas eu não estou exatamente tendo o que fazer, então aí, de repente, a grande diversão era comprar. E isso descapitalizou muita gente, eu acredito, durante esse período. E isso independente da pandemia, né? Isso é um comportamento que eu vejo de uma forma geral, né? Pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas deprimidas, pessoas com vários problemas, inclusive, né? Que não precisa ter nada patológico, inclusive, se debruça ali naquele ato de comprar como algo que preenche, né? É que nem comer, é que nem às vezes beber, é que nem outros comportamentos vários. Você acha que existe isso também, esse descontrole emocional, você não se programar para comprar porque simplesmente, hoje eu tô merecendo, né? O velho mimimei. Hoje eu quero. E aí você não se programa e aí quando chega a fatura do cartão você faz, meu Deus, por que mimimei tanto? Nosso cérebro, a gente precisa o tempo todo de recompensas e merecimentos para a gente se sentir bem. Quando a gente compra, a gente libera dopamina, aconchego. Muitas mulheres acabam comprando isso como forma de fuga, realmente, se sentir bem. E quando vai para aquela situação muito mais crônica de compulsão de compras, onde você vê aquelas mulheres que têm etiquetas, roupas, tal, existe até um arrependimento, mas precisa disso o tempo todo. E isso vale tanto para um consumo, para uma compra online, até para curso também. Isso é importante salientar. Curso, principalmente, isso é um estudo, tá, gente? Apenas 3% das pessoas que compram o curso finalizam. Existe essa dopamina de liberação, eu vou comprar, sabe?
E a gente é muito enviesado no viés do otimismo. Tudo vai dar certo. Mês que vem eu resolvo. Mês que vem tudo vai dar bem. Se o cartão vier tal, mas não se preocupe, eu me viro, eu faço extra. A gente sempre se apega a isso. E a gente vive muito no viés do presente, do imediatismo. A gente precisa ter aquilo agora. A gente foi condicionado a isso. Quando a gente vai muito para a Europa, a gente percebe que é um comportamento completamente diferente. Eles não têm esse consumo como a gente tem, de comprar o tempo todo, de ter muitas roupas, muitos sapatos. É uma realidade completamente diferente. Então, quando a gente compra, a gente está suprindo algo. Sempre quando eu faço o bate-papo inicial do planejamento, eu sempre pergunto se aquela mulher é consumista, se ela gosta de comprar. E ela diz que sim, que ela gosta de comprar e gasta muito. Tem mulheres que têm 12 cartões de crédito. 12. Tem mulheres que têm dívidas de 80 mil reais, somente com compras imediatas, com prazeres imediatos. E a primeira pergunta que eu faço, você faz terapia? Porque é necessário, nesse momento, ter uma intervenção de uma pessoa profissional para aquilo. Porque não somente a gente pode identificar alguns vieses, usar algumas técnicas para melhorar esse comportamento de consumo, mas é preciso ter uma terapia, é preciso ter um psicólogo ou até um psiquiatra tendo nesse meio para que exista também a questão da melhora. É que nem uma dieta muito restrita. Se você não tiver um acompanhamento de um psicólogo, vai chegar uma hora que vai. Quem faz redução a bariátrica, por exemplo? Se você não tiver acompanhamento ali frequente, você vai voltar ao status quo. Ou seja, você precisa ter aquele acompanhamento, porque a sua mentalidade ela precisa, eu não gosto de falar reprogramada, mas assim, ela precisa começar a se adaptar à sua nova forma de viver. Então, quando a gente compra, a gente sente isso, essa coisa. E, infelizmente, a gente é muito enviesado nessa questão do aqui e agora. Quando a gente fala, Mai e Isis, sobre planejar o nosso futuro, poupar para a nossa aposentadoria, é como se a gente estivesse deixando um dinheiro para uma pessoa que a gente não conhece. É por isso que é muito difícil para a gente conseguir isso. Pular essa etapa que é muito dolorida, a gente sair do familiar é muita dor para a gente, para o nosso cérebro. Porque ele vai evitar o mínimo de esforço possível, porque ele quer que você seja preguiçoso. Então, quando você está fazendo mudanças, aquilo tem que ser de uma forma que torne hábito. A um ponto de você falar assim, consigo poupar, conseguir diminuir meu consumo. E começar a se questionar, eu realmente preciso disso? Para que eu preciso disso? E a economia comportamental, a finanças comportamentais, ela ensina algumas técnicas, né? Por exemplo, Natal. Natal, para quem trabalha de CLT e vai às 8 horas no shopping, precisa comprar todos os presentes. Essa é a pior merda que a gente pode fazer com o nosso dinheiro. Porque a gente vai comprar por impulso, a gente vai comprar sem pensar. Nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Por dia. Na hora que a gente levanta, que a gente vai escovar o dente, que a gente vai pintar o cabelo, que a gente vai fazer maquiagem. 35 mil decisões por dia. Ou seja, o nosso cérebro ele é dividido entre o lado A e o lado B, vamos dizer assim, de forma figurativa, tá, gente? Não é dividido, não, tá? E aí, esse pensamento mais rápido, sabe? É esse que vai tomar as decisões mais rápidas. Então, quando a gente vai tomar decisão difícil, por exemplo, quando a gente vai comprar um apartamento, deixa eu analisar aqui, quando a gente vai comprar carro, consórcio ou financiamento, ou vou investir um pouquinho mais para ter um dinheiro à vista? A gente pensa. Porque essas tomadas de decisões são muito mais rápidas, a gente não pensa, cabe no meu orçamento? Será que mais uma parcelinha de 30, depois de mais de 20 de 30, e todas aquelas parcelas que acabam se encontrando, igual encontrando o trio elétrico ali no carnaval, a gente esquece, e está comprovado que a gente só consegue lembrar até a terceira, e depois disso a gente esquece completamente das parcelas seguintes, das outras 10, e acaba comprometendo todo o seu orçamento de 2025. Mal começou o ano, já temos mais de 20 parcelas de 10 vezes. Né? É preciso a gente começar a criar esse hábito do questionamento. E uma coisa que eu sempre trago assim para as mulheres no meu Instagram e no planejamento financeiro é que, poxa, você trabalha tanto. E no ano de 2024, você trabalhou e ganhou quanto? Essa é a pergunta que eu vou deixar para os ouvintes. Faça um simples cálculo. Se você recebe 3 mil por mês, trabalhou 12 meses, quanto é que você teve por ano? Desse valor total,
Quanto foi que você reservou para o seu futuro? Aí dizem nada. E ainda está sobrando, está devendo. Então, será que é justo com você, mulher, que trabalha há 30 anos, chegar com 50 anos e não ter patrimônio construído? No momento que você mais vai precisar ter um patrimônio. Então, esses questionamentos, isso é muito bom hoje que a gente está vendo nas redes sociais, trazer esse assunto sobre dinheiro, principalmente para as mulheres. Porque a gente precisa pensar toda a minha energia, todo o meu tempo, toda a minha dedicação durante 30, 40 anos no trabalho, serviram para quê? Para uma roupa, um sapato, uma bolsa. Mas cadê meu patrimônio líquido? Cadê meu patrimônio, meu apartamento? Cadê as minhas experiências vividas quando eu tiver 60 anos? Eu acabei de falar isso no Instagram, que quando a gente está no nosso leito de morte, a única coisa que a gente tem vai ser nossas experiências. Então, hoje, eu opto em gastar o meu dinheiro também muito mais com as experiências. E experiências que eu digo não é somente viagem, não, gente. É no todo, sabe? De você estar ali conhecendo outras pessoas, de você estar aqui, ó, conversando com mais duas mulheres, de você estar conhecendo o país, de você estar comendo num restaurante bacana, de você estar se vestindo de uma forma que você goste, sim, por que não? Eu não gosto dessa parte de dizer corte, tire, porque isso é muito ruim, porque nós somos essência, a gente sabe que a gente não vai suportar muito tempo. Mas é adequar a nossa realidade e começar a fazer esse questionamento, voltando ao meu raciocínio, que a gente precisa se questionar. Mas realmente preciso disso? Deixa eu amanhã pensar e amanhã eu vejo se volto. Muitas vezes o gasto que a gente tem é para impressionar outras pessoas. E não pelo fato da gente se querer se vestir bem, da gente querer. Mas deixa eu mostrar para uma pessoa aí pela aquele efeito manada da gente precisar comprar um iPhone 15 Plus, tal, não sei o quê, mas não está vivendo de uma forma confortável. Não ter dinheiro nem para pagar uma conta de um telefone. Tem um iPhone tal, mas está ali que não consegue nem pagar uma conta. Não tem crédito para colocar no telefone. São esses porquês que a gente precisa realmente começar a ponderar na nossa vida e saber o que é prioridade ou não. A nossa realidade hoje pode ser completamente na sobrevivência. Mas se a gente começar realmente a pensar, melhorar a vida, em cuidar do nosso dinheiro no pouco, e daqui a alguns anos a gente começar a construir um patrimônio. E aí a gente entra, daqui a pouco você me pergunta como é que eu cheguei nessa questão de falar sobre dinheiro, porque eu já fui caótica, tá, gente? Izinha quer perguntar alguma coisa, amiga? Sim, você falou aí da diferença, né? Como o ambiente, o lugar que a gente está, influencia também nesse comportamento que a gente tem. Que você falou da comparação com a Europa, e aí veio na minha cabeça a questão do acesso ao crédito. No Brasil, a gente tem isso mais facilitado, né? A gente vê que quase todo mundo tem um cartão de crédito, independente do limite, mas isso acaba flexibilizando muito o seu acesso às coisas. Assim, eu falo até que o pobre tem acesso às coisas fazendo dívidas. E isso sim é uma realidade de muitas pessoas, mas como essa questão do cuidado com esse acesso que tem? O cuidado com o acesso ao crédito. Por exemplo, você tem um cartão de crédito, tem gente que soma o limite do cartão com a renda que tem e aí já se endivida todo. E a sua renda não, o cartão de crédito não faz parte da sua renda. E aí eu vejo a questão do comportamento, a questão de terapia, influenciar em todos os aspectos da vida da gente, né? Inclusive o financeiro. Mas a minha questão é essa: como lidar com o cartão de crédito? E principalmente para pessoas que têm uma dificuldade de dizer não, eu não posso usar agora porque minha fatura já está alta e eu preciso me controlar. Você tem alguma estratégia para falar para nossos ouvintes sobre como lidar com o cartão de crédito? Perfeita pergunta, viu, Isis? Parabéns, gostei bastante. Nós, né, a gente usa os dois créditos mais caros que a gente tem, que é o cartão de crédito e o cheque especial, para fazer dívidas de forma incorreta, porque seria legal a gente fazer dívidas para aumentar patrimônio. A gente investir no nosso negócio, a gente comprar uma casa, a gente investir em algo que
em uso que você sabe que vai dar um retorno bacana, que eu chamo de ROI, né? Retorno sobre investimento. Isso seria maravilhoso. Mas, se a gente pensar de uma forma muito crítica, é isso que eles realmente querem. É essa escravidão dentro do banco. Que você continue devendo, porque o banco, ele não gosta de quem paga. O banco gosta de quem deve. Porque os juros do cartão que faz ele crescer. Ah, tá pagando certinho. Não gosto dela. Eu gosto de quem deve, que eu vou estar cobrando, e vai cobrar juros e vai pagar. Então, e essa questão da extensão do salário, isso é muito forte. A maioria das mulheres que eu vejo, elas têm grandes dificuldades no cartão de crédito porque tem essa ideia da extensão com o salário. De achar que eu ganho 4 e meu cartão custa 4, então eu tenho 8 mil por mês. E não é bem assim. Então, o cartão, a parcela, ele precisa se encaixar no seu orçamento. E não ao contrário, né? Algumas técnicas que eu uso. Gente, normalmente, cartão de crédito, quando eu vejo que a mulher tem muito, a gente nunca diz para fazer. A gente dá conselhos. Primeiro é quebrar realmente o cartão de crédito. Meu pai costuma dizer, se você não tem dinheiro para pagar cartão de crédito, não tenha. Claro que existem exceções. Por exemplo, cartões de crédito para muitas mulheres são como sobrevivência. Tem mulheres que são empreendedoras, que são mães solo, que muitas vezes o que sobra realmente para o final do mês, para comprar algo para comer e colocar na mesa, é realmente aquele crédito do cartão de crédito. Então, é por isso que eu digo que são realmente extensões com realidades completamente diferentes. Normalmente, quando a gente faz um planejamento financeiro, a gente bota parcelas que sejam confortáveis. A gente faz o raio-x financeiro dessa mulher e diz qual é o valor confortável para aquele cartão de crédito. E, normalmente, como é que a gente aumenta a fatura do nosso cartão de crédito? Com os gastos variáveis. Os gastos variáveis são os piores. Se eu perguntar para vocês, Mai e Isis, vocês sabem quanto vocês se custam por mês? Prefiro não ver. É por isso que eu sou endividada. Sério? Normalmente, quando a gente fala assim, eu pergunto, você sabe quanto se custa? Sei. Eu ganho 5 mil, meu dinheiro capa 5 mil, então é 5 mil. Não é. Quando a gente vai para o raio-x financeiro, tá, nenhuma mulher é um boleto por mês. A gente não é somente boleto, a gente faz unha, a gente faz cabelo, a gente compra creme, a gente faz botox, a gente faz drenagem, a gente faz... Ou, enfim, a gente é muita coisa além do boleto. Né? Aquela cervejinha, aquele vinhozinho, aquela pizzazinha, enfim. A gente é muito mais do que isso. E quando a gente vai para esses variáveis, é essa aqui que é a sangria do cartão de crédito. Então, qual é o interessante a dica que eu dou? Tenha dinheiro de bolso. Tenha um dinheiro que você vai dizer assim, ó, esse é o dinheiro que eu vou usar durante o mês, que vai ser para o débito. Ou então você sacar o dinheiro como os maias faziam. Saca o dinheiro e paga. Evitar colocar no cartão de crédito. Deixa o cartão de crédito. Quanto maior a dificuldade a gente criar, melhor. Então, se você sabe que toda vez que você sai, você toma um cafezinho e come um pedaço de torta 3 vezes por semana, e esse é seu comportamento, tá, vou tentar reduzir para 2. Vou tentar pagar isso no cartão, no débito, ou então no dinheiro. Por quê? A dor do pagamento é muito pior. Isso é um teste realmente. O nosso cérebro é como se fosse uma topada que a gente toma quando a gente pega uma nota de 100 e troca. Porque a gente sente um incômodo, sente uma dor realmente. Então, quando a gente pega, como é que eu indico para minhas alunas? Eu peço para que ela pegue, a gente faz o raio-x financeiro delas e diz assim, vamos estipular um dinheiro de bolso. É o dinheiro que você vai gastar como você quiser durante o mês. Que nada é mais justo para que a gente trabalhe o mês todo. Então, pegue esse valor e diz R$300, R$100, R$500, R$1.000. O que é que você pode, depois de você pagar as suas contas, de você criar a sua reserva de emergência, que a gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho, e já, se você não for CLT, for uma mulher empreendedora, vamos começar a construir a apostadoria, pronto. Qual é o dinheiro que a gente precisa ter aqui para a gente gastar com variáveis, para a gente entender isso? R$400 é o que eu posso tirar por mês. Pega esse valor, direciona para uma conta, que a gente hoje tem uma conta digital super, super mais fácil que a gente consegue abrir, né? E deixa lá. E começa a gastar apenas por esse débito. Eu tenho absoluta certeza que quando você olha o celular e você diz assim, caramba, só tem 200 no final do mês. Automaticamente a escassez vai vir e você vai dizer, não posso gastar mais do que isso. Porque o que é que o cartão faz? Quem recebe notificação de cartão, ele não diz quanto está a fatura.
ele diz o quanto você tem de limite. E isso faz com que seu cérebro diga: oba, tem mais espaço para gasto, vou continuar gastando. Então, continua gastando, porque se ele falasse, sua fatura está R$3.000, você ainda tem 1.000, fala assim, caramba, preciso parar de gastar. Porque o banco, ele não está preocupado se você está gastando pouco ou muito, não. Ele quer que você gaste mesmo. Então, normalmente, quando a gente recebe essa notificação, é só apenas sobre o quanto você ainda tem de limite. Alguns têm, né? O meu não tem. O meu diz que é somente quanto já gastei. 80% da sua cota. O meu já diz, né? O meu da XP. Ele já, pelo menos já diz. Então, é importante a gente começar a fazer esse, não vou dizer jogo de cintura, mas essas técnicas realmente. Coloca o dinheiro para trabalhar ao invés do cartão de crédito. Deixa eu segurar 20 dias sem cartão de crédito. Vou andar com dinheiro. Para não ficar, para ver como é que eu não vou diminuir. Porque existe tipo do cartão de crédito que é absurdo. Trabalhou, pagou cartão de crédito, vive no cartão de crédito. Pagou, trabalhou, cartão de crédito. Até chegar ao ponto de não conseguir pagar o cartão de crédito todo. O que ela faz? Ou refinancia, ou pega o empréstimo. E aí você tem duas dívidas. Só que o comportamento continua o mesmo. E aí você continua gastando no cartão de crédito. Aí você pede o segundo empréstimo. Você continua com o cartão de crédito, mais 2 empréstimos. Até você não conseguir mais. O banco te fala assim, ó, meu amor, te dei crédito até onde você pôde. Agora, beijo, tchau. Você está devendo pra gente R$20.000. E aí seu nome É tá pra na falar em banco, assim, eu não sei se foi. Eu acho que foi alguma frase sua que eu já ouvi. Assim, dívida se negocia. Negocia, a dívida não se paga. Dívida E depois eu queria que você comentasse essa sua frase, mas assim, o banco não tem interesse em negociar a sua dívida. Ele quer prolongar a sua dívida para mais e mais tempo, para que os juros continuem sendo cada vez maior e maior, e para que ele ganhe mais sobre a sua dívida. Pelo menos eu vivo isso um pouco. Pronto, deixa eu segurar aqui. Então, as técnicas é o seguinte: aumente a maior probabilidade de dificuldade de levar cartão. Direcione os gastos dos variáveis apenas com débito ou dinheiro. Pelo menos até vocês conseguirem diminuir essa fatura do cartão. Isso vai ajudar bastante. Quando sobra dinheiro, vocês vão sentir um tesão tão bom. Você vai falar assim, caramba, 500 contos sobrou para mim, eu não estou nem acreditando. Vou guardar esse dinheiro. Vou conseguir comprar aquele telefone, vou conseguir viajar para Morro de São Paulo, vou conseguir. Enquanto você viaja, gente, abrindo um parênteses aqui, enquanto você viaja, não, independente para o local, seja para Praia de Forte, seja para Minas Gerais, enfim, para a Europa, quando você começa a direcionar o seu dinheiro para a experiência de viagem, é impressionante como você vira uma máquina de não gastar dinheiro, porque você quer apenas viver essa dopamina, essa experiência. Não é, Isis? A gente já viveu muito isso, né, Izinha? E é por conta de viagem que eu tô assim, restritíssima. Porque eu tô negando convite, é por conta de viagem e de reeducação alimentar. Então, se me chama para comer, eu falo, ai, não vou. Então, eu chego mais tarde, como menos. Eu fui no rodízio semana passada, a galera foi para um rodízio do japonês, e aí eu tinha consulta com nutricionista e não queria faltar academia. Ou seja, eu fui para o nutricionista, depois fui para academia, depois eu cheguei no restaurante. E aí o rodízio era tipo R$140. Aí eu pedi meu sashimizinho, deu R$40, comi, enchi a barriga, não cometi excessos, não gastei muito dinheiro, tive entretenimento com meus amigos. E aí eu me senti tão vitoriosa naquele dia porque eu não deixei de estar com eles. Não deixei de cumprir com o meu compromisso comigo, que era economizar dinheiro, e também de comer adequadamente. Então, acho que essa questão da consciência do que você quer, de onde você quer chegar, do que tem para você ali na frente, te ajuda a passar por essas tentações que existem. Né? Tipo, eu estava vendo os garçons chegando toda hora na mesa com vários pratos, mas eu lembrava do porquê eu estava tendo essa certa privação. Mas eu estava muito, muito tranquila e muito feliz por estar conseguindo atravessar aquele momento de tentação.
Foi a minha estratégia A aí. ambiência é uma coisa incrível, né? O ambiente, ele molda a gente. Quando a gente está num ambiente onde as pessoas não estão na mesma vibe que a gente, ou a gente acaba entrando naquilo, ou a gente realmente diz assim, não, preciso sair e procurar algo que esteja dentro do meu ambiente. Mas parabéns, viu? E isso vai se tornando um rito bacana para você, porque você vai dizer assim, não, eu consegui agora, já, ó, de 40, de 120, gastei 40 só. Então, ó a diferença. O que eu vou fazer com esse dinheiro aqui agora? Então, a gente consegue se divertir, a gente consegue manter tudo dentro do nosso orçamento. Voltando agora à pergunta de Mai. Qual foi a pergunta? Mai, eu tenho déficit, viu, gente? É sério. Eu adoro essa sua frase, assim, só para tentarmos finalizar a parte dos endividados para ver como a gente vai juntar dinheiro, né? Que é o mais importante daqui para frente. Você sempre fala que, tipo, dívida não se. Como é, amiga? Você mesmo tem essa frase? Dívida se negocia. Não se paga, se negocia. Se negocia, é. Como se negociar uma dívida de uma forma, sei lá, que pese menos no orçamento que já está pesado. Gente, ó, dívida, ela tem um impacto emocional muito grande na vida da gente. E eu digo o tempo todo para as mulheres, gente, a polícia não vai bater na sua porta porque seu nome está negativado, seu nome está na SPC Serasa, então fique tranquila, você não está nos Estados Unidos, porque você, quem deve lá, cheque sem fundo, vai presa, aqui não vai, então fique tranquila. Tá negativado, tá negativado. Demorou para chegar nesse espaço, meu amor, demorou, então para que isso? Automaticamente, quando a gente, por exemplo, recebe, você está lá com 5 mil reais de dívida, aí você recebe um dinheiro, 4.500, 6 mil reais, 6.500. Você fala, não, agora eu vou quitar essa dívida toda, vou pagar tudo, etc, etc. Cadê a reserva de emergência? E se aparecer outro problema, como é que você resolve? Você vai ter que fazer outra dívida. E aí, quando a gente fala que dívida se negocia, porque assim, vamos ligar para o banco? Qual o valor à vista que você faz para mim? Ah, pronto. Eles vão ter um valor à vista muito mais atrativo. Existem alguns entravezinhos assim, que, por exemplo, quando você faz uma negociação, por exemplo, aquele feirão, limpa-nome, você paga um valor, uma taxa, um pouquinho, e tira todos os juros, tudo aquilo ali, infelizmente aquilo ali não agrada o banco e você acaba não tendo muito crédito. Isso é verdade. Eu sempre digo isso para minhas alunas. Ó, você vai pagar por lá, mas se você não começar uma nova relação de crédito, colocando dinheiro no banco, fazendo investimentos, etc., você nunca mais vai ter acesso ao crédito nesse banco. Você pode ter uma dívida que já passou há 10 anos de um cartão de crédito da Caixa Econômica. Você não vai conseguir financiamento, mesmo sendo prescrito. Porque a dívida ainda ela existe no Banco Central. Ela está lá, na listinha, bonitinha. Você ainda é devedora. Então, quando a gente fala em negociar dívida, a gente tem que pensar, tá? Eu recebi o dinheiro, eu quero pagar logo, quero, mas, poxa, se eu entrar numa outra dívida, deixa eu tirar meu viés do otimismo um pouquinho aqui e vamos começar a pensar nessa possibilidade de negociar essa dívida. E quando a gente negocia, a gente tem vários fatores. A gente pode pagar esse valor à vista com um desconto muito bacana diretamente com o banco, ou quando a gente tem muitas dívidas, a gente pode trocar 10 dívidas por uma para um empréstimo, aonde a parcela vai caber no seu orçamento. Então, o empréstimo não é ruim. Ele só precisa ser realmente analisado com cautela, saber qual é a taxa de juros. Muitas vezes a gente só olha as parcelas, quantas parcelas? R$300. Mas quantas vezes, amor? 30? Você pegou 10 para pagar 48 vezes, por exemplo? Então, é bem complicado isso. Então, a gente precisa fazer essa análise de uma forma muito racional. Gente, minha internet foi a sua, caiu. Voltou agora. Voltou. Então, quando a gente fizer uma análise sobre essa questão de dívidas, é sempre bom a gente procurar um profissional para que ajude a gente nesse quesito, sabe? De fazer uma tabulação de dívidas, entender qual é a taxa de juros de cada um, entender qual é o prazo de pagamento, entender quais são os valores de cada um a ser pagamento à vista, qual empréstimo seria muito mais razoável para você pagar, porque de nada adianta você falar assim, eu tenho uma dívida de 20 mil reais, peguei um empréstimo de 20, vou quitar tudo e vou pegar a parcela de R$1.000. Só que não cabe essa parcela de R$1.000 no seu orçamento. Então você vai ficar devendo do mesmo jeito. Então a gente precisa ter esse jogo de cintura, tá? Eu não consigo pagar uma, então eu vou pagar duas. Às vezes a gente demora 2, 4 anos para pagar uma dívida. E tá tudo certo, gente. Então é necessário a gente realmente ter um pouco mais de cautela, ter um pouco mais de
de inteligência financeira quando a gente for falar sobre, quando a gente fizer essa questão de quero pagar todos os meus débitos. Porque a gente precisa de uma gordurinha financeira, caso algo aconteça, porque sempre acontece. A nossa vida é feita de imprevistos, a nossa vida é cheia de emergências, de urgências. Alguém da família que fica doente precisa de um remédio, da gente que acaba precisando de algo que a gente não estava dentro, de um gato que fica doente, que a gente precisa levar para o veterinário. Ou seja, são várias circunstâncias que a gente tem. Dentro do planejamento, por exemplo, a gente tem uma margem dentro do raio-x de quanto você precisa ter de imprevisto e não de reserva de emergência. Porque reserva de emergência ela precisa ser construída e tem que deixar lá para uma emergência como uma pandemia, por exemplo, Deus me livre guarde. Mas ter um orçamento de 6 meses, por exemplo, fiquei desempregada, eu tenho uma reserva de emergência que vai me ajudar durante o período de 6 meses na minha sobrevivência, para custear aquilo, né? E já puxando a reserva não é em cima do quanto a gente ganha, mas o quanto a gente se custa. E é por isso que eu te pergunto, quanto você se custa? Porque imagina você passar 3 meses apenas pagando conta, sem fazer uma unha, sem ir no shopping para assistir um cinema, sem comer um japonesinho, sem tomar uma cerveja. Então, a gente é muito mais do que boleto. Então, a nossa reserva de emergência, ela precisa ser em cima de 6 meses de quanto a gente se custa por mês. E quando a gente faz essa questão da quitação de dívida, a gente precisa ter essa gordurinha para imprevisto, para acontecer um imprevisto, quebrar o carro. Bota no cartão de crédito, mas o cartão de crédito não tem mais limite. Faz o quê? Agiota. Eu tive um aluno no planejamento que ela tinha 4 agiotas. 4. Só de dívidas de cartão de crédito junto com a agiota chegava a R$121. Ela é corajosa, né? Não tem medo da vida, não, né? O marido dela ficou preso, ela precisou do dinheiro para uma emergência. Ou seja, a gente precisa de dinheiro. O dinheiro é acesso, a gente precisa de dinheiro. Teve uma seguidora minha, na época da pandemia, que eu perguntei, a gente sempre está, nós mulheres, vamos falar aqui, porque eu acredito que o público de vocês é muito mais mulheres, nós mulheres já chegamos em um determinado momento que a gente olhou para a nossa vida e falou, eu só não tomo essa decisão porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu tomava essa decisão. Então, essa minha seguidora, ela disse que o marido dela morreu de Covid e ela não tinha dinheiro no caixão. Nem ele, nem ela. Não tinha nenhum dinheiro guardado. Nada. Então, a gente, muitas vezes, com a minha trajetória de vida, eu aprendi a cuidar do dinheiro na dor. Eu comecei a cuidar do dinheiro quando eu tive carro já em busca e apreensão, apartamento já para execução, luz cortada, e não tinha nem dinheiro para comprar e nem R$3 para comprar um churros. Então, muitas vezes, muitas mulheres, quando chegam nesse cenário do fundo do poço, que ela fala assim, caramba, preciso acordar. Não vai ter ninguém aqui para me resgatar se eu não começar a cuidar do meu dinheiro. Pelo mínimo que você tenha. Ah, minha renda é pouca. É o que você tem. Então, você precisa se adequar à sua vida. Preciso fazer mais dinheiro. Vamos gerar mais dinheiro. Precisamos gerar mais dinheiro para ter uma vida mais confortável. Precisamos. Nós mulheres, nós temos 3 ativos na nossa vida, que é o tempo, o dinheiro e a energia. Enquanto a gente está jovem, a gente não pode ter o dinheiro, mas a gente tem energia e tempo para construir, por exemplo, uma aposentadoria. Então, nesse momento, a gente precisa usar esses ativos, né, da nossa vida. Porque quando a gente tiver 60, 50 anos, a gente não vai ter essa energia que a gente tem para trabalhar. De acordar às 5 horas da manhã, de bater ponto, e a gente não vai ter. Então, esse é o momento, para quem está me ouvindo, esse é o momento de começar a pensar na sua aposentadoria. É pensar no seu futuro. É pensar na sua reserva de emergência. Merda na nossa vida sempre dá. Isso, principalmente pensando que grande parte, né, das mulheres, como você falou, são empreendedoras, né? Trabalham para si mesmas. Talvez não seja o meu caso, eu dizia aqui que somos seletistas, rola um GTS aí, que a gente, apesar de tê-lo, sabe que se a gente for pensar nessa questão que você falou aí, do quanto você se custa, se depender só do valor que tiver lá no FGTS, talvez nem seja o suficiente, né? Para a gente ter uma aposentadoria confortável. Então, muito se fala nessa questão, né, de você investir, por exemplo, em fundos que tenham a ver com isso. Você possa remover lá
e compor a sua aposentadoria. Então, conte aí, Mila, o que é que a gente, quem não está endividado, assim, no caso como eu, o que é que a gente pode fazer melhor? Que tipo de investimento é melhor de ser feito? O que é que a gente pode fazer para tornar esse dinheiro uma coisa mais lucrativa em longo prazo? Gente, quando a gente fala sobre investimento, a gente tem que saber para que a gente quer fazer esse investimento, né? Porque cada investimento é direcionado para algo específico. Só chamando um alerta aqui para vocês finalizar até a questão de dinheiro e mulher, se não me falha a memória, cerca de 60% das mulheres vivem abaixo da linha de pobreza no mundo, por conta do não cuidado com o dinheiro. E isso ultrapassa muito mais quando a gente chega, principalmente mulheres que são mães solos e mulheres que são donas da casa, enfim, que cuidam de tudo. Ou seja, vive abaixo da margem da pobreza. E é interessante a gente trazer isso porque a gente percebe que quanto mais... E isso é um retrato muito significativo para as mulheres idosas. Gente, eu acho que depois eu vou pesquisar, mas eu acho que somente 2, 3% da população brasileira, acho que é mais ou menos isso, bem baixo, é que conseguem se manter na velhice sem o INSS apenas, mas com outras fontes de renda. Imagina vocês hoje que têm um custo de vida de 10 mil reais. Imagina com vocês com 60 anos recebendo um salário mínimo. O baque que isso vai ser na vida de vocês, se vocês não tiverem dinheiro guardado. Essas reflexões que a gente precisa trazer, tá? A expectativa de vida de uma mulher hoje é de 80 a 100 anos. Como é que vai ser você vivendo com um salário mínimo do INSS? Boas, né? Que nem direito a 13º tem. Então, é muito bom a gente sempre trazer essas reflexões. Quando a gente fala sobre investimento, Mai e Isis, a gente precisa dizer para quê? Não existe milagres para a gente dobrar e triplicar o nosso dinheiro no investimento, tá? O que a gente trabalha é a longo prazo. O longo prazo, e quando eu disse para vocês os ativos da gente, esse ativo tempo é que vai fazer com que o nosso dinheiro dobre. Eu tenho um investimento, por exemplo, que eu olhei hoje, eu não gosto de ficar olhando não, meu pai que fica me dizendo, não olha, não olha. Aí eu tenho um investimento que é para sacar o vencimento em 2031. Foi ano passado, eu tenho 1 ano e meio, ele já rendeu 7 mil reais. Então, quando a gente começa a pensar, tá, eu quero criar uma reserva de emergência, qual é o melhor investimento? Tesouro Selic. Sabendo-se que reserva de emergência não vai deixar você rico, ele só vai render mais do que a poupança, tá? É um dinheiro onde você vai ter uma liquidez, ou seja, você vai tirar a qualquer tempo, quando realmente essa emergência acontecer. Quando a gente fala sobre aposentadoria, por exemplo, a gente tem vários. A gente pode trabalhar com investimentos, os variáveis, que isso é um perfil muito mais arriscado para quem pode assumir o risco de perder dinheiro também, como também ganhar dinheiro. Como a gente tem os fixos, que são a questão do Tesouro Direto, por exemplo, que a gente pode estar colocando. A gente tem o IPCA, os investimentos híbridos que a gente fala. Tem também aquele suplementar do Tesouro, que esqueci, aposentadoria, alguma coisa assim, que você contribui durante 20 anos e no final, no vencimento, ou você retira aquele valor todo, ou ele te paga como se fosse vário. E você deixa já pré-estabelecido, eu quero receber 5 mil reais todos os meses, tá? Então você chega e já ele vai dizer o quanto você precisa fazer de aportes até chegar a este valor. Quando a gente fala em investimento, a gente tem que saber para quê. Eu quero comprar uma casa daqui a 5 anos, é investimento específico. Eu quero uma reserva, é investimento específico. Eu quero ir para fundos imobiliários, já é um outro tipo de investimento, já é variáveis. É um pouco mais complicado para quem nunca entrou em investimentos. Então, é um mundo realmente. Mas o que eu sempre aconselho para a mulherada é o seguinte: antes da gente entrar nesse papel de deixa eu começar a investir, como é que está seu raio-x financeiro, sua vida financeira hoje? Está devendo? Tem reserva? Para mim, o primordial é a reserva, tá? Que é começar pelo pouco. No entanto, se você já tem uma certa idade e não tem aposentadoria, vamos começar a criar também uma aposentadoria? Pelo menos reservar algo a longo prazo para daqui a 2031, sabe? 2040. Um dinheiro que você finge que não existe, para que você consiga depois
retirar o dinheiro e reinvestir, enfim, e ter mais segurança. Porque é melhor a gente chegar com 70 anos com 400 mil, já respeitando a inflação, que o poder de compra de 400 mil hoje não é daqui a 30 anos, vai ser um outro valor completamente diferente, né? A gente vê muitas pessoas, os gurus financeiros dizendo: faça seu primeiro 1 milhão, se você tirar o seu dinheiro do INSS, R$ 700 por mês que você paga, a contribuição, você vai chegar lá não sei quanto, com não sei quantos milhões. Aí as pessoas ficam, nossa, mas não rende no INSS, mas lá vai render. Mas a gente esquece dos fatores emocionais de que a gente precisa fazer esse aporte de forma mensal, durante 30 anos, de forma ininterrupta. Será que a gente consegue? Se a gente pensar, e se eu precisar desse dinheiro? Deixa ele aqui um pouquinho aqui comigo, antes que eu precise dele. Se eu não precisar, eu coloco. Se sobrar, eu deixo. E nunca sobra. Então, para quem você está me ouvindo, por favor, continue com o seu INSS, continue pagando. Não sou contra, eu sou super a favor, principalmente mulher empreendedora, que se acontecer algum BO, meu amor, você pelo menos vai ter uma segurança, né, durante o período, vai receber um auxílio. Mas, no entanto, posto isto, uma boa advogada tem um complementar. A nossa aposentadoria, ela precisa ter complemento. Eu falei que eu falo, hein? Fique à vontade. Izinha quer perguntar alguma coisa? Sim, eu quero perguntar. Nós estamos aí na era de tecnologia, informática, e aí eu estava até conversando com os amigos essa semana, acho que foi ontem, na hora do almoço, e estavam conversando sobre os aplicativos que usam para fazer esse gerenciamento das finanças deles. Aí falaram de alguns exemplos, acho que Organizer, Mobius. Aí eu queria saber de você, o quanto isso realmente ajuda no manejo aí dessas questões do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, para onde vai. Eu não tenho esses aplicativos, eu ainda estou na parte que faz gerenciamento meio que Na planilha intuitivo. do Excel. Não, nem planilha eu tenho, podem me crucificar. Mas é intuitivo, então assim, eu sei que Essa eu minha. também não tenho, maluca. Hã? Lhe crucificar, essa eu também não tenho. Então, assim, eu sei quando minha fatura está mais alta, eu sei quando é que eu tenho que maneirar, e eu estou conseguindo maneirar para poder sobrar mais. Você olha com frequência seu cartão? Olho, comparo quanto é que estava a fatura anterior, de 2 meses atrás, como é que está agora, Mas falta primeiro, quanto tempo para fechar o mês, qual é a probabilidade desse valor permanecer perto de onde está, ou se ele vai aumentar muito, se eu tenho que cortar muito meus custos agora. Assim, esse meu intuitivo é um intuitivo vigilante, não é Alice no País das Maravilhas, achando que vai acontecer lá. Nunca mesmo. Eu tô num momento que eu cheguei, tipo, como a Mila falou, tipo assim, não dá mais pra ser assim. Não tem mais condição de ser assim. Tipo assim, eu sou aquela pessoa que vai, passa no crédito, e aí às vezes eu nem olho a fatura, às vezes eu olho umas 2 vezes no mês, assim, aí eu olho, tá, se é tá menos doloroso. razoável. Caraca, Mas eu vejo que tá razoável, piora, né? Porque o razoável me dá essa noção de que parece que eu posso mais. Aí eu deixo de olhar e aí vira sempre um fator surpresa. Não, Tá ruim mesmo, tá ruim mesmo. Mas assim, não, eu quero me defender de que existem coisas realmente que acontecem na nossa vida, né? Foi o que eu falei, acho que eu falei no início isso. Tipo, eu durante 6, 7 anos eu ganhava X, hoje eu ganho X dividido por 2. E eu não conseguia adequar aquela realidade a qual eu vivia, padrão, né? o padrão de vida que eu tinha, com essa nova realidade. Quando você vê, você já está exatamente, né? Nos empréstimos, e que o empréstimo ainda por cima, como eu sou concursada, é consignado, então já sai direto da sua folha lá, você nem vê. Aquilo dá uma dor no coração, porque eu digo, meu Deus, é o dinheiro que eu tô deixando de ganhar, sabe? E aí, enfim, dá esse vamos susto. resolver isso. Bora ser minha cliente no planejamento financeiro. Vamos, não, a gente vai terminar essa sessão aqui já com a marcação. Fique em paz.
E aí eu queria ver, Mila, com você essa questão dos aplicativos. O que é que você acha do uso dessa tecnologia para fazer essa gestão? E também não é só instalar, a necessidade dessa disciplina de fazer os lançamentos para deixar visível o quanto está entrando, o quanto está saindo, não apenas o quanto, mas como está sendo gasto esse dinheiro. Gente, como eu disse para vocês, somos seres humanos, cada um é diferente por si. Eu tenho alunas que odeiam planilha, tenho alunas que adoram planilha, tenho alunas que odeiam aplicativo, nenhuma usa aplicativo. Isso depende muito de cada sabe do que é mais confortável. A Ju, que trabalha aqui em casa, a gente pegou um papel e fez o raio-x financeiro dela. Tem outras mulheres também que elas fazem no papel, que ela acha que é melhor para ela o controle. Então, qual é a forma melhor para que você tenha controle e acesso? Para você, é muito mais atrativo colocar post-it na sua casa, informando, criando alertas, dizendo assim, sobre o cartão de crédito, sobre o limite do cartão de crédito. Tem clientes minhas que fazem isso. O que é mais importante para você? Um aplicativo onde tem pessoas que têm ansiedade para isso. Comprei uma bala, X. Comprei não sei o que, X. Comprei não sei mais o que, coloquei no aplicativo. Será que a gente vai ter essa disposição? Isso não vai criar um alerta para a gente, uma ansiedade o tempo todo? E será que vai alimentar ou não? Eu, por exemplo, hoje mesmo, eu até falei, fiz o meu planejamento, fiz o meu financeiro da pessoa física hoje. Eu abro minha planilha, vou pagando minhas contas e vou olhando, pronto. Já sei normalmente. Eu já estou apta a fazer isso uma vez por mês. Tem gente que, infelizmente, precisa ter uma coisa que seja pelo menos semanal. Eu tenho uma médica que eu atendo que eu falei para ela: você precisa olhar o seu limite, a sua conta corrente todos os dias, porque ela cai no cheque especial o tempo todo. Então ela precisa tirar o dinheiro de uma conta para repor para outra, para evitar isso. Até ela conseguir se resgatar, conseguir sair dessa questão do cheque especial. Ou seja, o aplicativo pode funcionar para muita gente, é por isso que ele está aí. É muito mais fácil a gente. Tem mulheres que não têm computador em casa, então é muito mais fácil você pegar o seu celular, pegar o aplicativo e ir preenchendo as suas contas do mês. Isso pode ser super válido, mas não é porque serviu para que vai servir para outro. Às vezes, a pessoa não vai se adaptar àquilo. Então, finanças é muito mais o que é a nossa realidade atual. O que é que se encaixa melhor para a Mai hoje? Ela fala assim, eu vou criar um alerta, eu gosto muito de um grupo esquizofrênico. Eu peço para minhas alunas abrir um grupo com ela mesma e todo o gasto variável que ela tem, ela coloca lá. E quando ela tiver assim um alerta, que a gente cria alertas também, que eu acho interessante, hoje é o dia mais tranquilo que eu vou cuidar das minhas finanças. Normalmente é sempre bom a gente usar uma forma que a gente empacote. Por exemplo, hoje é o dia que eu vou assistir um seriado, mas antes disso, dessa recompensa, eu preciso cuidar das minhas finanças. Então, já coloca a recompensa no final. A minha recompensa vai ser tomar uma tacinha de vinho depois que eu olhar minhas finanças. Então, pega o grupinho. Essa semana eu fui no mercado, comprei isso, comprei aquilo, comprei não sei o quê, preenche. Para tentar ver, poxa, preciso maneirar aqui. Deixa eu olhar como Isis falou. Eu olho meu cartão de crédito e vejo a fatura e consigo me segurar com aquilo. Mas existem mulheres que não gostam de olhar a fatura do cartão porque tem medo. Tem realmente medo de saber qual é aquilo ali. Então, é muito mais fácil empurrar a realidade do jeito que está, porque até então está dando. E vai dar até certo ponto. Até chegar um ponto de não conseguir mais pagar conta nenhuma, de trabalhar para pagar dívidas realmente. E aquilo ali começar a ser um desconforto. E aí procura o planejador financeiro para dizer, me socorre, bandeirinha branca, não aguento mais. Então, respondendo a pergunta de Isis, pode dar certo sim, Isis. Pode dar muito certo. Como também não pode dar para muita gente. Quantas planilhas vocês já baixaram para tentar fazer? Planilha grátis. Quantas planilhas? Muitas vezes. Então, e eu uso uma técnica muito bacana, que é o quadrante, que é o semanal. Isso faz criar um hábito muito mais de controle financeiro do que uma planilha enorme, cheia de números, cheia de gráficos. Quando eu vejo aquele pessoal, divida por categoria, divida por isso. Gente, aquilo dá uma preguiça no ser humano, que o povo desiste. É muito mais fácil eu continuar não olhando para a fatura do cartão de crédito. Vou continuar não pagando,
vou continuar passando, deu quanto, deu X, vou pagar o mínimo, do que falar assim, vou encarar, vou pegar aquela planilha cheia de coisa e você não conseguir alimentar. Para que eu sirvo isso? Para que eu vou esse gráfico de pizza do que eu gastei? Isso pode ser bom para alguém, muito controladinho, muito certinho. Para outras pessoas, não. Então, o planejamento ele precisa ser adaptado à sua realidade e aquilo que realmente você, como é que você vai se comportar e que dê certo para você. A forma como você controla as suas finanças tem que dar certo para você. Não é porque fulano baixou uma planilha de não sei quantas coisas, não sei o quê, que deu certo com ele, que vai dar certo para você, amigo. Não vai. Se para você dar certo, pegar um caderninho e fazer todas as anotações e dizer assim, meu limite da semana é esse, meu limite do mês é esse, e isso dá certo para você, continue. É dar certo. O seu plano é dar certo. E só para deixar claro, a reserva de emergência, quando você fala, não quer dizer necessariamente aquela reserva que você está, por exemplo, poupando para um determinado motivo, né? Por exemplo, quero fazer uma viagem em setembro. Não sei se vou conseguir, mas estou querendo. Mas são coisas diferentes, né? Aquela reserva de emergência é aquela que você não é para você mexer lá, não é isso? Só mexe para a questão de uma emergência realmente. Não é para pagar uma fatura do cartão, porque a fatura do cartão ele tem que estar dentro do seu planejamento. Ele tem que ser previsível para aquilo. Emergência é para o que está fora do seu alcance. E como a gente diz pelo estoicismo, né, é fora daquilo que você não vai conseguir decifrar o que vai acontecer. Aconteceu, pronto, meu carro quebrou, não tenho dinheiro. Meu pai ficou doente, precisa comprar um remédio que é caro, não sei o que, para sobreviver. Fiquei desempregado, reserva. Quero sair desse divórcio, desse emprego, reserva. E é por isso que eu sempre digo, dentro do planejamento, a gente cria reserva e cria pelo menos uma pequena caixinha de imprevisto. Nem que seja 20, 30 reais por mês, 50 reais por mês. Mas é para aquele... A resistência quebrou. Queimou a bomba de não sei mais o que. Sabe? O óculos do meu filho quebrou. Então, são imprevistos, aqueles imprevistos diários que sempre acontecem na nossa vida. A gente deixa ali reservadinho também. É completamente diferente da reserva de emergência. Aí você deve perguntar assim, Camila, como é que eu vou conseguir tanto dinheiro para fazer tanta caixinha, tanta reserva, tanta aposentadoria, tanto não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Obrigada, ainda bem que você vai se responder. A gente precisa... O nosso dinheiro tem 3 funções. Eu sempre digo isso. Nosso dinheiro ele precisa pagar a nossa sobrevivência, realizar nossos sonhos e ajudar as pessoas que a gente ama. A gente não pode... Começou a chover aqui. A gente não pode pular essas etapas, tá? Se a gente, muita mulher boazinha que a gente vê por aí, deixa de pagar a sua sobrevivência para ajudar os familiares e acabam se bolando todo. E quando a gente vai para essa questão da sobrevivência, a gente pensa assim, tá, o meu dinheiro só serve para isso. E, infelizmente, muitas mulheres realmente hoje, elas não estão preocupadas em pagar uma reserva de emergência. Elas estão preocupadas em pagar uma luz. Elas estão preocupadas em pagar uma comida, o pão, o cuscuz que vai comprar para daqui a um mês. Então, a gente falar de reserva de emergência para algumas mulheres, em cenários diferentes, isso é desconfortante. E a gente precisa trazer isso à tona. Agora, assim, para quem tem cenário completamente diferente, comece com um pouco. E eu sempre digo que reserva de emergência ela precisa ser construída principalmente para quem não tem. Porque para quem tem dinheiro, não precisa de reserva de emergência. Está sobrando. Então, aconteceu a emergência, passa no cartão, é bom que eu ganho milhas. Mas para quem a gente não tem, começa com 20. Gente, não parem de menosprezar pequenas notas. Daqui a 10 meses, você com 50 reais dá quanto? Daqui a 10 meses, você com 100 reais dá quanto? Se você começar a construir o 13º hoje, fevereiro, 6 de fevereiro, para dezembro, poupando 150 reais por mês, em dezembro você vai ter um dinheiro guardado que você pode comprar o que você quiser, pode comprar uma roupa nova, pode comprar presente, pode ser a construção de um 13º para uma mulher empreendedora que não recebe 13º. Não menospreze pequenas notas. Eu só tenho 20 reais. Tesouro direto começa com 30 reais. 30 reais todo mês, amiga. Começa com esse pouquinho. Mês que vem sobrou 50. Vamos colocar 50. Começa a criar esse hábito do investimento, de você sentir o seu dinheiro rendendo, de você ver o que você consegue poupar, de você conseguir gerar mais dinheiro, de você fazer uma renda extra.
de você conseguir colocar. Eu estava conversando com as meninas antes da gente entrar, que o nosso dinheiro, infelizmente, ele só paga a sobrevivência para muitas mulheres. Para a gente realizar nossos sonhos, e dentro dos nossos sonhos está a reserva de emergência e a aposentadoria, a gente precisa ter uma renda extra, a gente precisa gerar dinheiro. Não tem como. É muito pouco. E as coisas estão caríssimas, então a gente precisa ter um jogo de cintura hoje. Muito jogo de cintura para a gente sobreviver. Com certeza. E falando assim sobre estratégias, né, para poder diminuir custos e tal, eu estava analisando onde era que eu poderia tesourar coisas do meu dia a dia. E aí eu fui pro meu celular. Eu tenho um celular conta que eu não gasto muito, não faço muita ligação, meu plano de internet é bem maior do que a minha necessidade. Aí eu fui e entrei em contato com a operadora para mudar essa situação. Aí lá em novembro eu liguei, pedi para poder tirar o dependente, porque minha mãe não está morando aqui no Brasil e ela estava como dependente, ou seja, eu estava pagando tipo quase R$ 20 todo mês e ela não estava usando. Aí eu já pedi para cortar. Quando ela voltar, eu coloco de novo. E também o meu plano que estava acima. Por ano já aí cortada, 260. Isso. E aí eu pedi para diminuir também o plano. Só que quando eu pedi, eu não fui conferir na fatura seguinte se eles tinham executado isso. E eles não tinham executado, porque não é como você falou dos bancos, as empresas também não têm interesse de estar fazendo esse corte de custo dos seus clientes. Aí eu prontamente entrei na Anatel, fiz lá minha queixa, já entraram em contato comigo. Aí hoje estava negociando com eles e eles queriam devolver tipo R$ 200 para abatimento na minha conta. Só que eu mudei o meu plano, saiu de 118 para 40. Olha que maravilha. Pois é. E aí eles queriam fazer isso, devolver 200 e poucos reais, R$ 40 por mês. Eu falei, aí eu já estava quase aceitando a negociação, quando eu falei, não é um dinheiro que eu não deveria ter gasto e vocês querem me devolver ainda pouco, vai demorar 6 meses para devolver um dinheiro que eu deveria ter economizado 2 meses. Aí ela, não, pode ser depósito bancário. Aí, ou seja, eu já ia fazer uma negociação para poder receber um dinheiro que é meu, maior tempo do que eles levaram para poder me devolver. E aí, no final da negociação, ainda perguntei assim: vem cá, não pode ser corrigido nesse período que vocês tinham deixado de me pagar, não? Então, assim, uma consciência. Então, assim, a consciência que a gente precisa ter. E tem coisas que são direitos da gente. Eu estava conversando com um amigo, eu falo, não, a gente precisa ter uma consciência jurídica, porque a gente tem direitos. E muitas empresas ganham dinheiro na nossa ignorância. Então, quanto mais a gente souber das coisas, quanto mais a gente estiver informado, menos a gente vai ser passado para trás. Então, aí eu. Pode dizer. Oi? Conclua. Aí eu voltei, fui para um plano controle. Quando eu olhei, peguei minha última conta, vi que meu gasto com pacote de dados cabia dentro daquilo, então eu não precisava de um plano pós-pago. Fui para um plano controle que vai me atender perfeitamente. Quando minha mãe voltar, eu coloco ela também e tá tudo resolvido. Ou seja, eu vou manter considerando que eu estou falando de celular, eu vou manter o meu padrão de consumo, mas vou pagar bem menos. Olha o quanto eu poderia ter economizado antes. Mas assim, são insights que a gente. Que está sobrando, você vai fazer o quê? Minha viagem. E eu também vou precisar, tipo, fazer esses direcionamentos intencionais. Eu não quero que seja o que sobrar. Eu quero chegar ao ponto de o salário entrar na conta e eu poder tirar antes, ou então junto com o meu pagamento das contas. Então eu quero evoluir a esse ponto. É isso. Pronto, perfeito, viu? Eu acho que minha internet começou a chover aqui, minha internet começou a oscilar. Perfeito, viu? Se a gente perceber, existe assim, ó, tem umas propagandazinhas que são assim, por exemplo, do Spotify. 3 meses grátis, se você não quiser cancelamento qualquer hora. Só que a gente esquece de cancelar. E Esquece. depois a gente vê assim, R$ 14 por mês, é tão irrisório.
Ai, não vou nem fazer esse esforço todo. Só que, gente, é R$ 150 por ano, é mais de R$ 150 por ano, e você pega mais de 240. Quando você vai ver essas pequenas contas, no final, tá dando mais de R$ 500 por ano. O que é que você faz com R$ 500 no final do ano? Então, a gente precisa realmente fazer essa análise dentro do nosso extrato bancário, dentro da nossa conta, para saber o que eu uso realmente. É válido eu continuar usando isso ou não? E uma coisa muito arriscada, que é bom a gente frisar aqui, é a utilização de cartão de crédito para milhas. Gente, a gente tem que ter muito alerta com isso, porque a gente vê muita gente de não vou pagar 20, 30, 10, 15 que vão conseguir milhas. Quando você vai ver, a quantidade de milhas é tão pequena que você está conseguindo e a fatura do cartão é tão grande que é melhor você diminuir o consumo do cartão, pegar o dinheiro, direcionar para um investimentozinho e daqui 2, 4, 6 meses, um ano, você viajar. Você mesmo paga a sua passagem, né? A milhas é boa, mas para quem tem controle financeiro, para quem tem dinheiro para pagar cartão de crédito no final do mês. Para quem acha, quero ter milhas, vou conseguir bônus. Gente, não é assim. Milhas, para você conseguir milhas, você tem que ter uma compra muito boa. Tá passando R$ 6 de pão, R$ 20 do açaí, achando que tá ganhando milhas? Não tá não, hein? Não tá não. Mas adorei essa postura de Isis. Então, ó, pega agora a Isis como referência e já olha também suas contas. Veja o que você pode. Gente, sair de uma conta de 120 para 40, meu amor. Você fala assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não, vou pegar esse dinheiro agora e vou colocar ali na minha reserva de emergência. Você tá vendo que fala assim, é muito pouco. Mas foi uma economia de que R$ 80, não é? Foi quase uma economia de R$ 80. Imagine isso em 12 meses. Quanto isso não pode estar rendendo para você? Uma dica de advogada. É Quando porque não... a gente, desculpa, Não, a pode gente falar pensa aí. muito no hoje, né? A gente não tem uma visão assim do longo prazo. Então, quando a gente anualiza as coisas, a gente tem uma dimensão maior do impacto que aquilo pode trazer no nosso orçamento. Verdade. E uma dica de advogada, viu, gente? Reclame aqui ou consumidor.gov, tá? Não conseguiu cancelar, não. A gente normalmente quer cancelar um plano. Aí tem aquela musiquinha, não sei o que, cai a ligação. Anota o número dos protocolos, bonitinho, vai lá no Reclame Aqui e tal. Seguro, eu tinha seguro no meu C6 que eu nem sabia. Seguro de roubo de cartão de crédito. Eu só uso C6 apenas para quando eu vou viajar, que eu uso C6 Global, e eu uso tag para carro. E para que eu vou querer um seguro desse? Aí eu pedi para cancelar, eles não. Eu entro pelo aplicativo, eu não conseguia. Não vai não, meu amor. Peraí, reclame aqui. Depois eu fui ver, sabe quanto tempo depois, gente? 12 meses. R$ 20 todos os meses. É pouco dinheiro, meu amor? Né, não. R$ 20 por mês é dinheiro. Então eu fui lá e fui no Reclame Aqui e eles me restituíram. A gente precisa normalizar que essa coisa do R$ 20, que parece irrisório, não é, né? Quando a gente virar essa chave, eu acho que muita coisa relacionada ao nosso raciocínio, nosso pensamento de organização financeira, talvez se modifique muito. Estou falando para mim mesma, tá? É uma terapia. Todo mês, entrando, pegando seu cartão e passando R$ 20. R$ 30, Sim. R$ 40. É isso que Eu consegui acontece. diminuir R$ 30 do meu plano do celular, mas assim, eu vou tentar melhor para ver se consigo baixar 80. Muito bem. Pergunta quais são as opções que Essa ele tem. semana, juro, pelo aplicativo até. Inclusive, era o mesmo plano, tá? Pagando esse valor mesmo, e eu fui lá, tipo assim, tinha lá. Mantenha o seu plano por R$ 30 a menos. Fiz o mínimo, né? Depois eu vou olhar se não dá para diminuir para R$ 80. Eu tenho uma cliente, gente, que eu fiz até essa semana o planejamento, estava fazendo o quadrante dela. Aí a gente fez um quadrante que tinha assim, internet, R$ 516. Eu falei assim, doutora, por quê? Porque ela é médica, né? Doutora, por que esse valor tão alto? Ah, porque eles estão cobrando, pasmem, como diz uma boa advogada, pasmem, excelência, telefone fixo e uns streams, eu não sei mais o que. Eu falo assim, mas eles não querem cancelar. Não, você vai. Aí eu falei passo a passo, né? Entra no consumidor, peça, pega o protocolo, tal. Eu
pago R$69, doutor, aqui em casa, não sei quantos gigas de internet. Consiga por 150, você vai ter economia de R$300 por mês. 10 meses são R$3.000. Aí ela ficou assim, porque a gente vive na inércia, no status quo. Já que está debitando, não está fazendo muita falta ainda, eu continuo. Porque quando a gente vai analisar, o peso desse valor no nosso orçamento é muito grande. Então a gente precisa estar lá. Deixa eu olhar minha conta aqui realmente, o que é que eu estou devendo, o que é que eu pago todo mês, o que é que eu posso retirar na minha vida que eu não utilizo mais. Meninas, temos 1h13 de gravação. Vocês querem fazer considerações finais? Nossa, eu só queria dar uma dica. Só mais uma dica. 10 não dá tempo, né? Sobre planejamento de viagem. A gente, quando tem a possibilidade de planejar viagem, a gente consegue economizar bastante. Tente ver férias, quando é que você pode programar férias com antecedência, de preferência meses de baixa temporada. Já veja essa passagem com antecedência. Se você usa cartão de crédito, eu, por exemplo, para as próximas férias, eu consegui fazer esse planejamento. Tipo, minhas férias vai ser em abril, programei ali em setembro, combinei com meu chefe, tudo ok. Comprei minha passagem e dividi. Quantos meses tem entre setembro e abril? Tipo, 7 meses. Não sei, não fiz a conta. 7 meses. Comprei a passagem e dividi o valor em 7 meses. Lá em abril, quando eu for viajar, esse custo já não vai ter. Então, esses meses até lá, já estou pagando uma coisa que eu vou fazer lá. E eu vou ter um dinheiro, não vou precisar mais pagar passagem, vai estar focado em aproveitar a viagem. Então, eu sei que pode ser, é uma dica para quem é privilegiado e vai poder viajar e não sei o quê. Mas talvez esse raciocínio seja aplicável a outras coisas mais básicas, outras coisas, outras realizações. Então, nas mínimas coisas, a gente pode tentar esse planejamento. Essa é a minha dica. A gente pode tentar, não. A gente é capaz de criar um planejamento, né? E daqui a pouco eu quero você como planejadora financeira, viu? A gente precisa. Eu tô Me achando que chama, ela tem todo potencial, leva. A gente precisa de me mulheres chama. que façam planejamento financeiro, que ajude outras mulheres no planejamento financeiro. É muito importante a gente trazer isso. Essa profissão realmente é uma profissão. A gente precisa trazer e falar sobre o dinheiro. A gente precisa ter foco. A gente precisa de determinação. Quando eu atendo mulheres que são mães, é impressionante que elas conseguem guardar dinheiro para o filho para daqui a 20 anos, uma poupança para esse filho, criam uma caixinha para o filho para o aniversário de 1 ano. É a gente realmente saber assim. Eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa da função ao dinheiro. Quando o dinheiro não tem função e direcionamento, ele se gasta. Quando a gente determina esse dinheiro que eu vou ganhar agora, ele vai ser para minha viagem que eu quero fazer daqui a 1 ano, como você está fazendo. Porque a nossa vida é previsível. Principalmente para quem trabalha de carteira assinada, para quem é CLT. Não, minhas férias podem ser programadas para tal. Então, deixa eu começar a me organizar. Todo ano é Natal, todo ano tem Réveillon, todo ano tem nosso aniversário, porque a gente não consegue se planejar. E dizer, não, deixa eu me organizar para aquilo, planejar financeiramente, para eu ficar muito mais confortável para isso. Quero colocar meu silicone, quanto tempo eu preciso ter, quanto de dinheiro. As pessoas, idade de mulheres, quando estiver numa roda de mulheres, faça a seguinte pergunta: qual é o seu maior sonho hoje como mulher? As mulheres não sabem mais responder porque elas deixaram de sonhar. Elas chegaram num estágio de falar assim: o que eu vivo é no modo automático, numa sobrevivência, e eu acredito que eu nunca mais vou realizar. Então, é muito crítico isso quando a gente fala assim: a gente precisa reacender isso. Porque a gente só vai construir o nosso futuro tendo um presente muito confortável, muito bacana, mas a gente começar a projetar um futuro muito melhor para a gente também. Não apenas para os nossos, criar algo para os nossos filhos, mas também para a gente. Então, as mulheres precisam hoje sonhar e dizer assim: é possível. Quando eu cheguei em Veneza, eu falei assim: gente, eu saí de Lauro de Freitas. Eu era uma advogada falida. Juro por Deus, eu era uma advogada falida. Eu tenho 39 anos hoje. Eu comecei a cuidar do meu dinheiro com 34. E hoje a minha situação financeira é
completamente diferente, porque eu tomei decisões. Eu não acredito em viradas de chaves. Virada de chaves não existe. Ninguém vira a chave e muda o comportamento, muda a mentalidade. Isso é tudo um bullshit. A gente toma decisões e decisões responsáveis. Eu sempre digo, a mulher, quem gosta de dinheiro e cuidar do seu dinheiro é mulher adulta, quem não gosta é criança. Porque a gente sabe o quanto é bom a gente ter dinheiro para a gente comprar nossa roupa, da gente viajar, a gente está comprando o que a gente quer, a gente não sentir vontade da gente querer comer algo e não ter dinheiro. Eu já passei diversas vezes em shopping quando eu não tinha dinheiro, querendo tomar um café e comer uma torta e não tinha dinheiro. E eu sei que existem mulheres passando por isso também. E aí elas falam, mês que vem eu vou mudar, mas continuam com o mesmo comportamento. Então é preciso que a gente tome decisões de forma diária. Enxergar a mulher que você quer ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30. Saber quem a gente escolhe do nosso lado, quem está do nosso lado. Como eu falei para vocês, que a ambiência, o ambiente tem um impacto muito grande para isso. Isso é transformador na vida. E quem vai ser o nosso parceiro ou parceira para a vida? Essa é a escolha mais importante que a gente precisa ter. Nada, mulher nenhuma vai conseguir ter autonomia financeira se elas continuarem dependentes mente de alguém e emocionalmente de alguém. A gente precisa ser livre e a liberdade vem construída com isso. A gente querer ter o nosso dinheiro vai proporcionar isso. Para quando a gente chegar em certa situação, a gente dizer assim, tá bom, um beijo, tchau. Vou sofrer, vou, mas eu sei que eu não estou aqui por uma dependência emocional ou financeira. Eu acabei um relacionamento ano passado e acabei. Se eu tivesse dependente financeiramente e emocionalmente dele, poderia estar nesse relacionamento tóxico até hoje. E foi um relacionamento abusivo que eu vivi durante anos. E mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo a minha autonomia financeira, ainda me permiti, né? Ainda continuei naquilo. Precisei viver alguns momentos de luto, ter mais força para conseguir sair disso. E o meu dinheiro me proporcionou isso. Até o dia que depois a gente pode até fazer outro bate-papo. Não sei se cabe uma outra mulher trazer uma psicóloga aqui para falar sobre isso, que isso é muito importante. E cabe sempre. Mulheres com muito dinheiro, mulheres que têm dinheiro ainda continuam se mantendo em relacionamento abusivo e tóxico. Até então que o meu ex falou o seguinte para mim: seu dinheiro, você consegue fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Seu dinheiro banca o que eu faço. Porque você continua. Tá bom. É nesse nível, sociopatas, psicopatas. Hoje, graças a Deus, eu dou muita risada nisso, mas assim, é muito. Eu já falei algumas vezes sobre esse. Eu não gosto de falar assim, eu sou muito restrita na minha vida pessoal. Mas eu já falei sobre meu relacionamento um pouco, pincelei um pouco sobre o meu relacionamento que eu tive, que foi um relacionamento extremamente abusivo e tóxico. Não foi violência física, assim, não, mas emocional, muito forte, sabe? Então, é muito importante as mulheres estarem blindadas e preparadas. Já finalizando aqui minha fala para a gente se despedir, né? Eu sempre costumo dizer, não importa a vida da mulher hoje, se ela é dona de casa, se ela não trabalha, se ela trabalha, mulher precisa estar preparada. E a preparada, que eu digo, é financeiramente. É o seu dinheiro, a sua religião, a sua fé, enfim. Vou colocar isso de cabeceira logo de frente, porque senão vão dizer que daqui a pouco pode viralizar aí dizendo que eu não acredito em nada, que o meu dinheiro é isso e aquilo. A sua fé é isso, mas o seu dinheiro vai te levar e vai te tirar de lugares que você não precisa estar. Vai te dar acesso àquilo que você deseja. Mulheres que falam sobre dinheiro, mulheres que constroem patrimônio, mulheres que começam a cuidar do seu dinheiro, não está apenas cuidando dela, está cuidando dos seus, ensinando para outras gerações a importância que o dinheiro tem na nossa vida. Então, o que eu desejo para as mulheres que estão me ouvindo é que vocês tenham autonomia financeira, liberdade. A liberdade vai fazer você se sentir muito mais forte, muito mais, não é somente a autoestima, mas assim, muito mais segura de dizer assim, é isso que eu quero, é isso que eu mereço, sabe? É muito importante isso. Nossa, muito bom. Eu vou complementar aqui com duas coisas. A importância também de
primeiro, quando você falou de decisões, eu lembrei de um mantra que vem me seguindo, que se eu fosse coach, eu ia lançar o método DDD. Decisões definem destinos. E isso está sempre muito em minha cabeça. Então, a partir do momento, eu falo muito de virar a chave, né? Mas virar a chave é tomar uma decisão. E às vezes não tomar decisão também já é tomar uma decisão, é de continuar onde está. Então, decisões definem destinos. Se você não está gostando do que está vivendo, uma decisão precisa ser tomada. A vida é E o assim, outro gente. ponto que eu queria e outro ponto que eu queria trazer é que você pode ser a primeira pessoa a mudar o status da sua família. Por exemplo, meu pai, ele tem um histórico de não saber lidar com dinheiro. O irmão dele, meu tio, ele também tinha esse histórico. Então, hoje eu e meu irmão, falando sobre a parte do pai da família, minha mãe sempre orientou muito a gente em termos de financeiro. Então, se eu fosse olhar essa parte do meu pai, a gente está quebrando o ciclo da família de pessoas endividadas, que até recebem um dinheiro bom, mas não sabem gerenciar isso. Então, sejamos nós o ponto de mudança da família endividada que a gente tem. É o incentivo. Pronto, já falei demais. Vou passar para a Mai Honrar, finalizar. honrar Resumiram, eu não realmente tenho nada para falar. as nossas ancestralidades, honrar realmente, né? Eu costumo dizer o seguinte, que os nossos pais, que veio lá atrás, eles só tiveram acesso àquilo. E eles fizeram o que puderam, né? Querendo ou não, por exemplo, meu pai é ótimo com dinheiro. E ele tomou vergonha na cara quando ele desceu, trabalhava num polo petroquímico, ele conta essa história até hoje, que ele desceu do ônibus e aí não tinha dinheiro para comprar um acarajé. Ele falou assim, a partir de hoje, eu vou começar a guardar dinheiro. Já a família de minha mãe é completamente diferente, que era o viés que era o caminho que eu sempre ia, que é do vamos viver agora, não importa como vai ser o amanhã. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente precisa trazer isso à tona, dizer assim, poxa, eles fizeram o que puderam, só que hoje eu quero quebrar esse ciclo e quero dar uma outra continuidade, trazer uma outra realidade para a minha família daqui para frente, trazer uma outra estrutura, a importância realmente para isso. Não perpetuar. Agora com você, Mai. Vocês resumiram aí. Para mim, excelente ouvir vocês. O que eu posso dizer, assim, rapidamente, é que não posso nem culpar meus pais, viu? Porque meus pais sempre foram muito atentos com essa questão e talvez o que esteja me incomodando nesse momento é justamente porque eu tenho 38 anos e eu nunca precisei pedir nem dinheiro para eles depois que eu me formei, depois que eu comecei a trabalhar. Então, não vai ser agora. Então, por isso eu preciso me reorganizar e que essa conversa tenha sido, foi sobretudo para mim um excelente aprendizado e uma nova visão de estar mais atenta e recomeçar, né? A gente tem sempre tempo para isso. Todos os dias é um recomeço. A gente pode melhorar a nossa vida todos os dias. Meninas, muito obrigada pela conversa. Camilinha, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço o convite de vocês. Fico lisonjeada. Eu acho, não, tenho certeza que a gente precisa. Tragam outras mulheres que falem também sobre isso, sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre dependência emocional, sobre dependência financeira. A gente precisa alertar mulheres o tempo todo sobre isso, falando sobre violência patrimonial, que muitas vezes muitas mulheres não chegam nem a dar realmente uma queixa, fazer um boletim de ocorrência, e nem sabe que isso é verdade, se isso existe ou não. Então a gente precisa estar sempre trazendo informação, trazendo conteúdos relevantes realmente que impacte na vida de mulheres, sabe? Que tragam diferencial realmente na vida dessa mulher e que ela traga isso. O que eu digo para as mulheres é o seguinte: eu falo sobre dinheiro, Isis fala sobre dinheiro, você fala sobre dinheiro, a gente está numa roda, fala de dinheiro, vamos falar de investimento, vamos começar a trazer o dinheiro na mesa, sabe? Falar sobre dinheiro para que a gente comece a sentir a importância do dinheiro. Sim. Uma roda de conversa, muitas vezes, você vê mulheres falando de relacionamentos, disso. Vamos falar de negócio, vamos falar de crescimento, vamos falar de viagem, vamos falar de planejar uma viagem,
vamos começar a pensar grande, realmente, sair um pouco mais desse cenáriozinho e ir para um caminho muito maior, muito melhor, viu? Agradeço demais vocês. E quando precisar, novamente, pode me chamar que estarei aqui. Não se preocupe, não. Qualquer coisa eu abuso de novo. Mas a ideia desse podcast é bem essa mesmo, é trazer outras mulheres para a gente tentar contribuir com debates que façam sentido, né? E que tragam para a gente autonomia, né? Sobretudo, de uma forma geral, das nossas vidas. E que o próximo seja presencial, hein? Para a gente tomar um vinho, hein? Por favor. É porque a parte que eu não te contei é que a Isis mora em São Paulo. Já sei aonde eu vou ficar em Paulo, gente. Venha, venha. Em maio tô aí. Mas, quem sabe no futuro, né, Zinha? Com certeza. Volta e meia, eu tô em Salvador. A gente vai para São Paulo também. Estamos próximos. Tá tudo certo. Possibilidades existem. Vamos realizá-las. Obrigada, pessoal. Tá, amiga. Fecha aí. Obrigada, pessoal. Essa conversa foi muito produtiva, muito proveitosa. Espero que vocês possam, pelo menos, colocar alguma coisa prática na vida de vocês. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Beijo e até lá. Eu vou fechar aqui a gravação, mas eu pedi para você, Mila, não